As mortes dos cananeus e as meninas obrigadas a se casar. Como entender isso no Velho Testamento? No Antigo Testamento da Bíblia, especialmente nos livros de Josué, Números e Deuteronômio, encontramos relatos de guerras comandadas pelos israelitas sob ordem de Deus. Entre esses episódios está a conquista de Canaã, onde muitas cidades foram destruídas e povos inteiros, como os cananeus, foram mortos. Um dos pontos mais controversos é o destino das meninas que sobreviviam aos ataques, porém viam seus pais, irmãos e familiares serem mortos, e em alguns casos eram tomadas como esposa pelos próprios guerreiros que mataram suas famílias. Porém, como entender isso? Como conciliar essas passagens com a ideia de um Deus amoroso e justo? Vamos verificar primeiro o argumento de um ateu no podcast onde ele fala sobre esse assunto. A pergunta que eu faço para essas porcarias de teólogos aí que estão me ouvindo agora, certo? Você acha que uma menina que acabou de perder seus pais, duramente, cruelmente, perder a sua mãe, enforcada, empalada... Uma criança, gente. Uma criança que tem todo esse peso de memória na cabeça, que viu os israelitas acabando com a família dela toda, ela vai casar feliz da vida? Com um cara, com os próprios que escarneceram da família, do templo religioso dela, que acabou com a família, que acabou com os bens, que roubou todo o ouro, todo o bem que aquele povo tinha, deixou o povo na lama, acabou com a cultura, com os valores culturais, religiosos que aquelas pessoas tinham, e agora elas vão casar com os próprios e vão ser felizes para sempre. É isso que esses merdas, desses teólogos imprestáveis fazem todos os dias, Rodrigo. Vamos lá, esse argumento é até interessante, porém a gente precisa analisar e responder essa questão. Primeiro precisamos reconhecer algo fundamental. O Antigo Testamento reflete o contexto histórico muito diferente do nosso. Apesar de que alguns ateus, ou a grande maioria, não vai aceitar esse argumento. Mas estamos falando de sociedades tribais, de um mundo brutal, onde as guerras eram comuns e os povos entendiam o mundo de forma muito diferente da nossa compreensão atual de ética, direitos humanos e justiça. Embora, como eu falo, alguns ateus vão ignorar e não vão aceitar isso, até mesmo de maneira mais maliciosa, por tendência. Ele sabe que isso é uma coisa que não pode ser ignorada, todo o contexto histórico da época, mas eles vão ignorar para dar fundamento aos argumentos deles. Na cultura do Oriente Médio Antigo, conquistar e subjugar outras nações eram práticas comuns. Guerras não eram apenas por territórios, mas também tinham um valor religioso, político e até de sobrevivência. Para os israelitas, que viam a si mesmo como o povo escolhido de Deus, entrar em Canaã não era apenas uma invasão, era o cumprimento de uma promessa feita por Deus a Abraão séculos antes. A ordem para destruir os cananeus, incluindo homens, mulheres e crianças, aparece em textos como Deuteronômios, capítulo 20, versos 16 ao 18, e Josué 6. Esses mandamentos chocam a sensibilidade moderna. Porém, para entender esses textos, é necessário ver como os israelitas interpretavam o papel de Deus em suas histórias. Eles entendiam que estavam sendo usados como instrumentos de julgamento divino contra povos que, segundo os relatos bíblicos, praticavam coisas como sacrifícios humanos e cultos extremamente violentos. Ainda assim, isso levava a outras questões muito delicadas. E as meninas, as garotas, e aquelas jovens que perderam seus pais, seus irmãos e sua terra e foram forçadas a se casar com homens do povo que exterminou sua família. Como fica essa questão? Em Números capítulo 31, por exemplo, há um relato de que os israelitas matam os midianitas e Moisés ordena que apenas as meninas virgens sejam poupadas. Essas garotas se tornariam esposas ou servas. Aos olhos modernos, isso se aproxima de uma realidade de abuso e violência extrema. E para sermos honestos, é isso mesmo. Essas passagens são difíceis, angustiantes e para muitos até perturbadoras. A pergunta que não quer calar é: como Deus pode apoiar isso? Existem várias maneiras de abordar essa questão.
Uma delas é a visão teológica tradicional, que afirma que Deus, sendo soberano e conhece todas as coisas, agiu com justiça, ainda que de forma dura. Essa perspectiva vê os cananeus como povos extremamente corrompidos e entende que, mesmo em meio à tragédia, Deus estava guiando a história para um propósito maior, incluindo a vinda de Cristo, que traria uma nova aliança baseada no amor, no perdão e na reconciliação. Outra visão é a crítica moderna, que entende esses textos não como ordens literais de Deus, mas como reflexo de uma compreensão humana limitada da divindade, influenciada pelas realidades sociais e culturais da época. Nessa perspectiva, os autores bíblicos atribuíram a Deus ações que talvez fossem mais humanas do que divinas, como forma de justificar suas próprias guerras e decisões políticas. Seja qual for a interpretação, o mais importante é não ignorar o sofrimento humano por trás dessas histórias. A Bíblia não é um livro que esconde a dor, ela a expõe, ela mostra a brutalidade do mundo antigo com franqueza, sem maquiagens, e ao longo da narrativa bíblica vemos uma evolução na compreensão do caráter de Deus, do Deus guerreiro do Antigo Testamento ao Deus compassivo revelado em Jesus no Novo Testamento. A mensagem final que muitos teólogos defendem é que a Bíblia, em sua totalidade, aponta para uma história de redenção, que mesmo os episódios mais sombrios podem servir como contraste para que a luz da graça se destaque ainda mais, e que sim, há passagens difíceis, porém há também um convite para compreender o amor de Deus em meio à complexidade da história humana. Outra questão envolvendo o contexto da época, o contexto histórico, por exemplo, em Israel, o sacrifício humano era completamente proibido e era considerado assassinato. O mesmo não acontecia nos povos cananeus, que tinham costumes e rituais de sacrifício infantil, onde um pai entregava seu filho pequeno, geralmente o primogênito, nas mãos de um sacerdote de um ou de vários deuses pagãos e o sacrificava no altar, ou o queimava em oferenda. Esta prática monstruosa não era nem um pouco incomum naqueles povos, que viam com bons olhos o sacrifício de criança, desde que fosse em honra aos ídolos. Você, no caso, pode observar como era aquele povo. Era um povo que, no caso, poderia influenciar várias nações e povos da época. Além do infanticídio ser considerado normal, a prostituição cultural também era comum para aqueles povos. Os prostitutos e as prostitutas cultuais em Canaã serviam nos templos pagãos, em especial nos cultos da fertilidade, praticando atos sexuais no templo como parte do culto ao deus pagão que serviam. Por isso, muitas pessoas acabam vitimizando os cananeus, como se eles fossem um povo encantador que foi atacado somente por adorar os deuses errados. Essa visão completamente distorcida dos fatos violenta a inteligência de qualquer estudioso daquelas culturas, além de distorcer de forma mais grosseira ainda o texto da Bíblia, que em momento nenhum diz que o motivo que levou os cananeus a morrerem foi que adoravam o Deus errado. Se esta fosse a razão, por que Deus não mandou Israel exterminar o mundo inteiro daquela época, já que todos os outros povos também adoravam falsos deuses? A razão, porém, da ordem da destruição ser específica para os cananeus foi para que não vos ensine a fazer conformes a todas as suas abominações que fizeram seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deuteronômios capítulo 20, verso 18. Ou seja, o foco em questão não era a adoração a falsos deuses. No caso que eu estou falando aqui é em relação às mortes. Não eram mortes porque esse extermínio era porque esse povo adorava a falsos deuses. Porém, as abominações que eles praticavam em nome desses falsos deuses. Existiam milhões de pessoas naquela época que adoravam falsos deuses, porém não chegavam àquele nível de crueldade dos cananeus, e Deus jamais mandou destruí-los. Os cananeus foram punidos pelas suas maldades, não pela opção religiosa de qual Deus seguir. Eles não eram os mocinhos da história, eram verdadeiros vilões
por exemplo, como os nazistas e os jihadistas. O paralelo mais próximo às cidades cananitas é certamente Sodoma e Gomorra. Naquelas cidades também condenadas por Deus à destruição, a imoralidade, a devassidão e a perversão sexual chegaram a tal ponto que os homens dali não conseguiam ficar sem abusar sexualmente de qualquer outro homem que visitasse aquela terra ou estivesse passando ali de viagem. Gênesis capítulo 19, verso 5. Então, amigos e amados irmãos, espero ter respondido essa questão sobre o contexto histórico, sobre a questão das vítimas que foram obrigadas a casar-se. Então, existem no caso algumas explicações teológicas para isso. Porém, a gente não entende por completo, porém a gente não pode ignorar esse contexto. Que Deus abençoe você grandemente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.